Entender o funcionamento do desenvolvimento do Brasil no ponto de vista de Celso Furtado e o desenvolvimento de uma maneira geral com ponto de vista de outros economistas importantes. O motivo da escolha foi para se aprofundar um pouco sobre a situação econômica e social do Brasil. Entendendo sobre desenvolvimento, eu poderia ter uma visão mais ampla em fatos econômicos. Foram utilizadas algumas obras sobre desenvolvimento com ênfase em Celso Furtado e obras de outros economistas com o mesmo ponto de vista. Desenvolvimento para Celso Furtado. Para se desenvolver industrialmente é necessário ser uma sociedade culturalmente criativa, para desenvolver bens similares aos importados, e com isso se tornar uma sociedade competitiva. O que seriam esses bens importados? Seriam produtos relacionados à tecnologia, como telefones celulares e computadores, por exemplo. Em outras palavras, produtos sofisticados. No Brasil, os produtos exportados para outros países são commodities, minério de ferro e petróleo. Tendo somente esse tipo de bens, pode gerar estagnação na economia e também pode causar problemas para a balança de pagamento. A opinião de Prebisch sobre desenvolvimento. É necessário uma exportação eficaz de produtos primários, ou seja, commodities, e com isso importar máquinas e equipamento para a modernização de uma estrutura produtiva. Caso isso não ocorra, aumenta a possibilidade de estagnação na economia. Vamos para o exemplo. O Brasil exporta cacau para a Suíça e a Suíça, com a sua estrutura tecnológica, fabrica o chocolate Lindt e vende para o Brasil como um produto importado. O Brasil não tem a estrutura tecnológica da Suíça e, com isso, faz chocolate com a sua estrutura. O chocolate no galho é 100% feito no Brasil e não tão atraente como o Lindt, tanto pelo preço cobrado e principalmente pelo sabor. O seu sabor é um chocolate mais amargo. Acabou virando um produto de nicho muito específico, tanto que se for visitar algum shopping você irá encontrar mais lojas vendendo no Lindt do que no Galli. Complementando esse raciocínio, Maria da Conceição Tavares foi autora da teoria das substituições das importações. O que seria? É um processo que leva ao aumento da produção interna de um país e à diminuição das suas importações. Para que isso ocorra, é necessário que a produção local de uma nação tenha um número significativo de exportações, principalmente de produtos sofisticados, que tenham pouca necessidade de adquirir bens de outros países. Ou seja, isso ocorre em países protecionistas, em que o Estado é forte e responsável pela maioria dos bens que são produzidos, sem precisar de domínio de capital estrangeiro, o que seriam as privatizações. O maior exemplo em relação a isso seria a China. Com a força do Estado, conseguiu ter uma economia competitiva no mundo todo. Schumpeter acredita que a inovação é a principal maneira de uma nação seguir o seu desenvolvimento. A nação que se acomodar vai ter muitas complicações no futuro e com grandes possibilidades de ocorrer uma estagnação na sua economia. Em outras palavras, Schumpeter crê que é necessário ocorrer uma destruição criativa para que o desenvolvimento de uma nação tenha continuidade. Talvez o exemplo mais citado por Schumpeter seria o caso do automóvel substituindo a charrete. Embora costumemos aplaudir a maravilha que foi a introdução do automóvel para as necessidades do transporte das pessoas, costumamos esquecer de que ela resultou na falência de centenas, se não milhares de outros negócios, no caso do setor das charretes, bem como no desemprego de seus proprietários e funcionários. O impacto disso foi maior do que podemos imaginar. Podemos citar pessoas que criavam cavalos, trabalhadores que cortaram árvores e as transformavam em carroças, selarias que produziam os arreios e o equipamento, e ferreiros que colocavam as ferraduras nos cavalos, forjavam e consertavam peças metálicas. Para Celso Furtado, os dois principais problemas para o Brasil não ter crescido são a industrialização, que teve diversas interrupções, e a desigualdade social. A industrialização no Brasil teve início no governo Getúlio Vargas, em 1930. A partir do seu governo foram criadas empresas estatais importantíssimas, como a Petrobras e a Vale do Rio Doce, por exemplo. E a partir do golpe de 1964, a industrialização começou a sofrer interrupções e, o pior, a desigualdade social só aumentou nesse período. A participação do Estado é vital para no Brasil voltar a ter crescimento contínuo de sua industrialização e a diminuição da desigualdade social. Estudando as obras de Celso Furtado e outros autores mais voltados ao desenvolvimento de nações,
Podemos dizer que trouxe diversos pontos de reflexão. O Brasil conseguiu se modernizar, porém houve pouco avanço em relação ao seu desenvolvimento como nação, pois ainda há muita desigualdade social. E por último, a reflexão dos textos de Schumpeter mostra como as nações se desenvolveram através da tecnologia e a importância de procurar a evolução ano a ano.